Queridos irmãos, queridas irmãs, agora dando sequência no vídeo 87. Então, aqui, Alexandre, ele orientando André Luiz, né? Aí, eu parei aqui de nosso plano, pacientes esforços dos trabalhadores de nosso plano, aí dá sequência. Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. Meu Jesus amado. Gente do céu, só essa frase aqui, ela, se eu fosse fazer um apanhado assim, se eu fosse comentar a respeito dessa frase aqui, ficaríamos aqui uns 2, 3 anos. Aqui é que o meu cérebro explode mesmo. Olha só o que Alexandre disse André Luiz. Olha só. Eu vou voltar umas 2 linhas antes para poder dar uma sequência no assunto. Olha só para você ver. E pacientes esforços dos trabalhadores de nosso plano. Agora aqui, ó. Semelhantes seres que se encontram em regiões de grande sofrimento, em vales profundos, sabe? Em regiões abismais, em abismos muito profundos. Porque, gente, o que muitas pessoas não sabem é que existe abismos em certas regiões umbralinas que não tem como assim eu dizer para você assim, tem tantos metros de profundidade. Não tem como. Sabe por quê? Porque por mais que o umbral foi criado pelos arquitetos siderais, juntamente com nosso Senhor Jesus Cristo, quando a Terra foi criada, mas nós temos que entender aquilo que o professor um dia me disse. Eu perguntei a ele assim, foi assim, o que significa o umbral? Ele falou para mim assim, o umbral, meu filho, é o estado de consciência do espírito. É o estado de consciência do espírito. Olha só que sabedoria. O umbral é o estado de consciência do espírito. Então, existem regiões tão profundas, mas tão profundas, e o sofrimento lá é tão grande, mas tão grande, que nós não temos condições de... nós não temos condições, me falta até palavra, nós não temos condições de compreender, nós não temos condições de analisar o que aqueles seres estão nesse momento passando. Gente, tem falanges de espíritos nestas regiões que eles lá se encontram 800 anos vivendo naquelas condições. Aí você fala assim, mas 800 anos? Não, mas isso é pouco.
Tem seres lá que estão lá 2.000 anos, 3.000 anos. Eu falei 800 anos porque eu conheci um caso que foi resgatado, um irmão que foi resgatado de uma região onde lá ele se encontrava durante 800 anos. Aí você me pergunta, mas esse irmão, ele foi resgatado e reencarnaram ele na Terra, aqui no plano Terra? Não, ele foi resgatado daquela região e foi levado para o mundo primitivo. De tão terrível. Como, por exemplo, esses homens bomba, né? Esses homens que vestem esses coletes de dinamite, né? E chega no meio da multidão assim e aperta o botão. Pum. Você acha que esse ser reencarna aqui na Terra na próxima reencarnação? Não, meu amigo e minha amiga. Esse ser, ele baixa o seu nível espiritual, não é evolutivo, porque evolução é uma coisa, espiritual é outra coisa. Ele baixa o teu nível, entendeu? Espiritual a um nível tão baixo, entendeu? Mas tão baixo, que ele vai parar nestes submundos, nesses vales profundos, uma vez que despedaça todinho o teu corpo perispiritual. Pensa em um frango. Agora você põe esse frango dentro de um triturador e fica olhando do outro lado a hora que o frango sai. Ele não sai triturado? Eu quis colocar um frango e não um pedaço de carne, porque a carne eu ia ter que pedir para você pensar numa vaca. E quem põe uma vaca dentro do triturador? Dentro de um moinho, né? Então eu simbolizei num frango primeiro. Pensa num frango depois que ele sai do outro lado. Ele sai moído, né? Carne moída. É daquele jeito que aquele espírito, que aquele perispírito se vê durante uns 200, 300, 400 anos. Em regiões de sofrimento profunda. Porque aquele sentimento é tão negativo, mas tão negativo, que baixa ele a um nível tão inferior, mas tão inferior, que nós não temos condições de entender que grau é esse que ele chega. Agora, uma outra questão. Depois de tantos séculos nestas regiões, vivendo lá aquele monte de carne disforme, você entendeu? Os bons espíritos vão até ele. Porque os bons espíritos não têm dificuldade, eles não sentem dificuldade em ir até eles. E mesmo lá, a providência divina lá se encontra auxiliando as pessoas, os seres lá. Nada falta, não falta oxigênio, não falta alimento, não falta nada. Então a providência divina, os bons espíritos vão até ele, pega aquele monte de carne, eu estou usando esse termo, com todo respeito, pega aquele monte de carne disforme, você entendeu? Leva até um departamento espiritual, assim, um hospital, e eles realizam várias cirurgias naquele perispírito, naquele espírito, você entendeu? Mas são cirurgias assim provisórias, não são cirurgias definitivas. Eu vou usar um termo aqui para simplificar para você
Porque eu sei como é, mas se eu levar o teu conhecimento, você não vai entender. Então eu vou te explicar assim, a meu modo grosso, assim, só para você entender. Sabe quando o saqueiro costura aquele saco, aquelas sacas de café? Costura daquele jeito ali, fica aquela costura mal feita. Tchoc, 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 tchoc. É daquele jeito ali que fica o perispírito e o espírito daquela pessoa ali. Costurado daquele jeito. Os bons espíritos, eles tentam, sabe? Fazer o que pode. Junta os pedaços, junta tudo e dá uma costurada ali, como costura uma saca de café, e reencarna esse danado lá em mundos primitivos. E lá, gente, ele vai nascer numa situação horrorosa. Horrorosa. Esses filmes de monstros que existem em Hollywood, isso não é nada. Que tem aqueles monstros, sabe? O Corcunda de Notre Dame, aquele negócio lá. Aquilo lá é um anjinho perto do corpo desses indivíduos lá. Lá são corpos de monstros mesmo, disformes. E olha, milênios e milênios e milênios reencarnando nessas condições lá. E depois, quando chega a reencarnar num mundo de provas e expiações como o nosso, no plano espiritual, eles passam por centenas de operações perispirituais, de reconstrução da forma, porque o impacto daquelas bombas é tão grande que entra num estado de disforme, quer dizer, perde a forma. Ele vira uma massa. Você entendeu agora, né? Então, os bons espíritos, depois daquelas reencarnações, daqueles mundo primitivo, eles vão tentando assim, através das reencarnações, dar a ele uma forma novamente. Aquela forma que ele perdeu. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para você. Aí vai tentando dar forma e vai reencarnando ele. Eles realizam ali umas 30, 40 cirurgias no perispírito dele, no espírito dele, e reencarna ele. Aí ele nasce aqui na Terra, no mundo de prova e expiação, é lógico, numa situação assim bastante horrorosa. Você entendeu? E depois ele desencarna, eles tratam de novo, ele é mais umas 20, 30 ou cirurgias perispirituais, reencarna de novo. Isso, gente, milênios. Aí, gente, quando tá terminando o mundo de prova e expiação, sabe o que aquele indivíduo é capaz de fazer novamente? Amarrar bomba no corpo, tudo de novo e pum! Eita, meu Deus, é. E os bons espíritos com o mesmo amor, com o mesmo carinho, leva esse indivíduo lá para aquela região profunda. E eu agora não vou contar a história não, mas repete tudo de novo. Aí vai mais 5 bilhões de anos, mais 10 bilhões de anos, mais 15 bilhões de anos. Emmanuel nos disse isso, queridos irmãos. Vamos raciocinar. Quantos milênios não gastamos para reparar alguns milésimos de deslizes, alguns milésimos de deslize, alguns segundos de deslize. Gente, a coisa mais fácil é a gente escorregar na casca de banana. Eu uso esse termo. A coisa mais fácil. Errar é facinho. É só você
deixar o caminho de Jesus. Agora, para voltar ao caminho de Jesus, dá um trabalho, mas dá um trabalho. Eu te provo. Você acabou de ouvir a história agora do homem-bomba, que pá, explodiu o corpo e matou muitas pessoas. Você entendeu? Ele não saiu do caminho de Jesus. É aí que eu quero que você entenda. Vamos raciocinar. Quantos milhões, quantos bilhões de anos ele não demorará, ele não gastará para se recompor, voltar à forma e continuar a jornada com Cristo? Não é verdade? Então, demora-se muito mais depois. Mas um fato muito interessante, gente, é que mesmo o indivíduo cometendo um deslize desse, de homem-bomba, vamos pensar assim, Deus nunca desiste dele. O amor de Deus para com ele é o mesmo amor para comigo, para com você, para com todo mundo, porque o amor de Deus é incondicional. Deus gosta de todo mundo por igual. E ele assiste todo mundo por igual. Deus não dá nada. Deus não dá nada. Tudo é conquista nossa. Tudo é mérito e é demérito nosso. Deus nos dá energia. Deus nos dá força para nós irmos à luta, para nós avançarmos, para nós progredirmos. Mas Deus não nos dá um diploma sem antes nós não passarmos por uma faculdade ou por uma escola. Deus não nos dá, você entendeu? Uma mansão ou uma casa sem antes fazermos um financiamento e pagar todo aquele financiamento. Ele nos dá força para que possamos trabalhar, para que possamos pagar as prestações. Raciocina, gente. As pessoas, por falta de raciocínio, elas criam um Deus monstruoso, um Deus egoísta, você entendeu? Um Deus que as pessoas acham que ele é obrigado a fazer isso, fazer aquilo. Tem uma frase que diz assim, Deus lhe pague, viu? Quanta ignorância é isso. Deus lhe pague? Deus tem o que a ver com o que você fez? Ou o que a outra pessoa fez? Deus lhe pague. Pelo amor de Deus, gente, vamos raciocinar. Agora, Deus lhe ajude. É preciso também raciocinar nessa questão. Se a pessoa que está ouvindo a frase, Deus lhe ajude, aí a pessoa pega, se ela tem conhecimento das leis de Deus, ela pega, pensa assim, que Deus me ajude mesmo, me dando força, energia para que eu continue superando a mim mesmo. Agora, se a pessoa não tem conhecimento, a pessoa pensa assim, que Deus me ajude mesmo. Quanto mais Ele me der dinheiro, carro, casa, melhor para mim. Gente, tá vendo como que o negócio é complexo? Você tá vendo como que essa cabeça aqui uma hora vai explodir? Por que as pessoas não pensam? Por que as pessoas não raciocinam? Mas vamos voltar aqui atrás. Porque esse negócio aqui é interessante.
Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. É isso aqui que eu dei uma pinceladazinha a respeito do homem-bomba, do sofrimento que ele se encontra lá naqueles abismos profundos. Só que não é só o homem-bomba. Lá existe bilhões de seres em situações diversas. Eu citei apenas um caso, mas existe bilhões de casos diversos que exige da providência divina, dos benfeitores espirituais, como aqui Alexandre disse a André Luiz, semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço. O serviço é tão grande, mas tão grande, o trabalho que esses seres dá à providência divina é tão grande, que você gastará ainda muito tempo para compreender. Tão cedo, André Luiz, que é André Luiz, naquela época, um ser evoluído. Porque André Luiz não é nada do que está no livro Nosso Lar. André Luiz se serviu de médium, de outros espíritos, para deixar aquela história ali, para mostrar a realidade daqueles que pisa na casca da banana aqui na Terra. Você entendeu? André Luiz não tinha naquele momento condições de entender o trabalho que aqueles seres abismais dava à providência divina para se regenerarem, para se melhorarem, para se transformarem, para se reencarnarem em mundos primitivos. Agora imagine nós. Quando é que nós vamos compreender a situação desses seres que lá vivem? Nessas regiões vivem? Gente, por isso que eu falo, sabe? A nossa situação, ela é muito vantajosa. Tudo conspira a nosso favor evolutivo. Nós nos encontramos num momento na evolução, olha, que é de dar inveja. Há muitos seres que se encontram em processo de evolução noutros mundos primitivos. Gente, tudo conspira a nosso favor. Olha, nós temos o automóvel, nós temos a geladeira, nós temos o fogão, a gás, nós temos o gás, nós temos o ferro a vapor, né? Nós temos aquela máquina que lava louça, máquina de lavar roupa. Você entendeu? Nós temos o chuveiro elétrico. Nós temos roupa, tudo quanto é tipo de roupa nas lojas, só ir comprar. Quem tem condições, quem não tem, compra fiado, né? Divide em várias prestações, até 50 vezes, mas ele compra. Quase todo mundo tem moradia. Quase todo mundo. Não disse todo mundo não, viu? Tem muitos que moram embaixo das pontes. Mas não é melhor dormir embaixo de uma ponte do que lá nesse umbral profundo? Nós temos o avião, nós temos o ônibus, nós temos a estrada, o asfalto, o oxigênio puro, ainda mais eu com esse nariz desse tamanho aqui. Aí eu mato você mesmo de falta de oxigênio, de asfixia. Nós temos o corpo físico, nós estamos reencarnados. Gente, nós temos chuva, nós temos sol, nós temos as estações do ano, tudo para nos beneficiar aqui nessa evolução. E as pessoas vivem numa insatisfação, num orgulho, no egoísmo, sabe? Que é de dar nojo. Pessoas matando outras pessoas por causa de um tênis. Por causa de R$2 no bolso. Fiquei sabendo de uma história.
Você entendeu? Então, depende de nós. Não depende de Deus, não. Nunca dependeu de Deus. Só dependeu de Deus e só dependeu de Deus no momento em que Ele nos criou. Daquele momento em diante, gente, ó, sebo nas canelas. Nossa, vamos correr, gente. Vamos correr. Porque quanto mais nós angariarmos, gente, melhor para nós. Quanto mais maratona nós vencermos, mais troféu teremos ali na prateleira, gente. Sebo nos cambito. Vamos para o próximo vídeo.